E se você pudesse ser jovem e belo para sempre? E se todas as suas escolhas erradas, todos os seus pecados, todas as suas crueldades nunca deixassem marcas no seu rosto? Parece um sonho, mas para Dorian Gray tornou-se o pior dos pesadelos. Porque quando vendemos nossa alma por vaidade, algo precisa pagar o preço. E esse algo está escondido atrás de uma cortina, apodrecendo em silêncio. Hoje, em Sombras Literárias, você vai descobrir o que acontece quando a beleza se torna maldição, quando o espelho mente e quando o retrato revela a verdade. Londres, final do século XIX. Em um ateliê perfumado de óleo e tinta, um jovem posa para seu retrato. Seu nome, Dorian Gray. Ele tem apenas 20 anos, cabelos dourados, olhos azuis como safiras. Sua beleza é tão pura que parece irreal. O pintor, Basil Hallward, trabalha obcecado. Cada pincelada é uma adoração, cada detalhe uma devoção. E enquanto pinta, ele sussurra algo perturbador. Você é minha obra-prima, Dorian, mas tenho medo do que essa beleza pode fazer com você. Dorian sorri, inocente. Ele ainda não sabe que aquele retrato está prestes a se tornar seu maior inimigo. Entra em cena Lord Henry Wotton, um homem elegante, cínico, de palavras afiadas como lâminas. Ele olha para Dorian e vê algo mais valioso que ouro: juventude. E então ele planta a semente. A beleza é tudo, Dorian. É a única coisa que realmente importa, mas ela é cruel, ela passa. Em poucos anos você envelhecerá, suas flores murcharão e ninguém mais olhará para você com admiração. Dorian ouve cada palavra como se fosse veneno doce e pela primeira vez ele sente medo. Medo de perder o que nem sabia que tinha, medo de envelhecer, medo de ser esquecido. Basil termina o retrato. E quando Dorian vê sua própria imagem na tela, algo dentro dele desperta. Ele está perfeito, eterno, intocável. E então ele faz algo impensável. Com lágrimas nos olhos, ele sussurra um desejo. Eu daria tudo, minha alma, para que este retrato envelhecesse no meu lugar, para que eu permanecesse sempre assim. Um silêncio pesado toma o ateliê. Lord Henry sorri, como se soubesse de algo. Basil estremece, como se sentisse o perigo. E o retrato parece observá-lo de volta, como se tivesse ouvido, como se tivesse aceitado o pacto. Dorian conhece Sybil Vane, uma jovem atriz de teatro, pobre mas talentosa, inocente como ele já foi um dia. Ele se apaixona, ou pelo menos acredita que sim. Ela o chama de príncipe encantado. Ele promete casar com ela, mas na noite em que ela deveria brilhar no palco para impressioná-lo, ela falha. Porque agora ela conhece o amor verdadeiro e não consegue mais fingir no palco. Dorian fica furioso. Ele a despreza publicamente, a chama de medíocre, patética e a abandona sem olhar para trás. Sybil desmorona. Naquela mesma noite, ela bebe veneno e morre. E Dorian nem chora. Dorian retorna para casa após destruir Sybil. E algo está diferente. Ele olha para o retrato e vê uma mudança sutil, mas inconfundível. Os lábios do retrato estão curvados em um sorriso cruel. Há uma sombra nos olhos que não estava lá antes, uma marca de crueldade. Dorian congela. Seu desejo foi concedido. O retrato envelhecerá no lugar dele, mas não apenas com o tempo, com cada pecado, com cada escolha errada, com cada vida destruída. O retrato será o espelho de sua alma. E Dorian percebe que fez um pacto que não pode ser desfeito. Anos se passam. Dorian mergulha de cabeça nos prazeres proibidos de Londres. Ópio, jogos de azar, amantes descartáveis, escândalos sussurrados em clubes privados. Ele se torna famoso por sua beleza inalterável. Enquanto outros envelhecem, ele permanece jovem. Enquanto outros sofrem consequências, ele escapa ileso. Mas há rumores, histórias sombrias, jovens que o conheceram e tiveram destinos trágicos, mulheres que o amaram e enlouqueceram.
homens que confiaram nele e se arruinaram. E através de tudo isso, Dorian sorri, porque nenhuma marca aparece em seu rosto. Todas elas estão no retrato. Dorian esconde o retrato em um quarto nos fundos de sua mansão. Tranca a porta, cobre as janelas, ninguém pode ver, porque o retrato não é mais belo. Está se deformando, envelhecendo, apodrecendo. A pele está enrugada, os olhos injetados de ódio, as mãos manchadas de sangue invisível. Cada vez que Dorian comete um ato cruel, o retrato se torna mais monstruoso. E Dorian, fascinado e horrorizado, sobe até aquele quarto todas as noites. Olha para o retrato e vê o homem que realmente é. Um monstro vestido em beleza. Uma alma podre escondida em uma máscara perfeita. Basil Hallward, o pintor, começa a ouvir os rumores sobre Dorian. Ele não acredita. Afinal, ele conheceu o jovem puro e inocente, então ele vai até Dorian, exigindo a verdade. Mostre-me quem você realmente é, Basil implora. E Dorian, em um momento de raiva e orgulho doentio, aceita. Ele leva Basil até o quarto secreto, remove a cortina e Basil vê o retrato. Seu retrato, deformado, corrompido, monstruoso. Basil cai de joelhos, horrorizado. Você precisa se arrepender, Dorian. Você precisa salvar sua alma. Mas Dorian não quer salvação. Dorian quer silêncio. E naquela noite, Basil nunca mais sai daquele quarto. Dorian mata Basil com as próprias mãos e depois chama um antigo conhecido, um especialista em química, para fazer o corpo desaparecer. Ele chantageia o homem, forçando-o a dissolver o cadáver em ácido. Nenhuma evidência, nenhuma testemunha, nenhum remorso. Mas o retrato agora está coberto de sangue. Não sangue real, mas a mancha está lá. E Dorian sabe que nunca sairá. Ele matou o único homem que realmente o amou. O homem que viu beleza nele. E agora, até aquela memória está corrompida. Mas o rosto de Dorian permanece perfeito e ele continua sua vida como se nada tivesse acontecido. Em um teatro sombrio, Dorian é confrontado por um homem furioso. É o irmão de Sybil Vane. Ele jurou vingança pela morte da irmã. Ele aponta uma arma para Dorian. Você a matou, você destruiu minha família. Mas Dorian, sempre manipulador, sorri. Isso foi há 18 anos. Olhe para mim, eu tenho apenas 20 e poucos anos. Você está enganado. O homem hesita. Olha para o rosto jovem de Dorian e abaixa a arma, confuso. Dorian escapa mais uma vez. Mas dias depois, o irmão de Sybil morre em um acidente de caça na propriedade de Dorian. Acidente ou algo mais sinistro? Dorian nunca revela, mas o retrato sabe. Dorian começa a sentir algo novo, cansaço. Décadas se passaram. Ele continua jovem, mas sua alma está exausta. Ele vê as gerações mudarem. Amigos envelhecem e morrem. O mundo ao seu redor evolui. Mas ele permanece preso. Preso em sua juventude. Preso em sua beleza. Preso em seu pacto. E pela primeira vez ele questiona. Valeu a pena? Ele olha no espelho e vê perfeição. Mas quando sobe até o quarto trancado e olha o retrato, vê o horror. E ele percebe que não é imortal. Sua alma está morrendo. E quando ela finalmente morrer, o que sobrará? Dorian decide tentar mudar. Ele encontra uma jovem que se apaixona por ele. Ela é pura, inocente, como Sybil foi um dia. Ele pensa em seduzi-la, corrompê-la, destruí-la. Mas então, para. Pela primeira vez em décadas, ele escolhe fazer o bem. Ele a deixa ir, não a toca, não a destrói. E depois, cheio de esperança, ele sobe até o quarto. Olha para o retrato, esperando ver alguma melhora, algum sinal de redenção. Mas o retrato está pior, porque ele não fez o bem por bondade. Fez por vaidade, para ver se conseguia consertar o retrato. E um ato bom feito por razões erradas não é redenção, é apenas outro pecado. Dorian se torna obcecado com o retrato. Ele passa horas olhando para ele.
estudando cada nova ruga, cada nova mancha, cada sinal de decadência. Ele começa a odiá-lo. Aquele retrato é a única prova de sua verdadeira natureza. É seu acusador silencioso, seu juiz eterno. Enquanto o mundo o celebra, o retrato o condena. E Dorian percebe algo terrível. Ele está mais velho que o retrato agora. Não fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente. Ele viveu demais, pecou demais, sofreu demais, e o retrato apenas registra tudo, como um diário de horrores, como uma confissão pintada. Dorian começa a ter medo. E se alguém descobrir? E se alguém invadir o quarto? E se o retrato for revelado? Ele reforça as trancas, muda a fechadura, esconde a chave, mas o medo não passa, porque o verdadeiro terror não vem de fora. Vem de dentro. É a voz em sua cabeça que sussurra: você é um monstro. É o peso dos corpos que ele destruiu. É a lembrança de Síbil, de Basil, de tantos outros. E o pior é saber que, no fundo, ele não se arrepende. Ele apenas tem medo de ser descoberto. Lord Henry, agora um homem velho, encontra Dorian. Ele olha para o jovem inalterado e sorri. Você é minha maior obra-prima, Dorian. Eu te moldei. Eu te mostrei o caminho. Dorian olha para o velho cínico e, pela primeira vez, sente nojo. Você me destruiu, ele sussurra, mas Lord Henry apenas ri. Não, meu caro, eu apenas despertei o que já estava dentro de você. A beleza é amoral. Ela não conhece bem ou mal, e você escolheu viver de acordo com isso. Dorian percebe a verdade. Lord Henry plantou a semente, mas ele, Dorian, regou o jardim e agora está preso entre as ervas daninhas. Dorian finalmente entende. O retrato não é apenas um registro de seus pecados, é sua alma, sua verdadeira essência. Enquanto o retrato existir, ele nunca será livre. Ele nunca envelhecerá, nunca morrerá, mas também nunca terá paz. É uma imortalidade amaldiçoada, uma juventude que se tornou prisão, e a única forma de escapar é destruir o retrato. Mas destruir o retrato significa destruir a si mesmo, porque eles estão conectados, sempre estiveram, desde o momento em que ele fez aquele desejo tolo, desde o dia em que preferiu beleza à verdade. Dorian pega uma faca, a mesma faca que usou para matar Basil. Ele sobe até o quarto, encara o retrato pela última vez. O monstro pintado o observa de volta, e Dorian, tomado por raiva e desespero, grita: eu te odeio, você é minha prisão, minha maldição. E então ele ataca, desfere a facada no coração do retrato, a tela rasga. E naquele momento algo terrível acontece. Um grito ressoa pela mansão, um som de dor inumana. As luzes piscam, o mundo parece tremer. E então, silêncio. Os criados ouvem o barulho. Eles correm até o quarto trancado, batem na porta, ninguém responde. Eles arrombam a porta. E o que encontram é impossível de compreender. No chão está um homem velho, pele enrugada, cabelos grisalhos, rosto deformado pela crueldade e decadência. Está morto com uma faca cravada no peito. Eles não reconhecem o corpo, mas pelos anéis nos dedos, percebem. É Dorian Gray. E na parede, pendurado intocado, está o retrato. O retrato de um jovem belo de apenas 20 anos, sorrindo com inocência eterna. O retrato de Dorian Gray não é apenas sobre vaidade, é sobre a máscara que usamos para o mundo, sobre como escondemos nossa verdadeira natureza. Todos nós temos nosso retrato secreto, aquela versão de nós que guardamos trancada, aquela parte que ninguém vê. Dorian quis ser belo para sempre, mas esqueceu que a verdadeira beleza vem de dentro. E quando corrompemos nossa essência, nenhuma aparência perfeita pode salvar. O retrato era seu espelho, não da aparência, mas da alma. E no final, ele destruiu a si mesmo tentando destruir a verdade. Dizem que Oscar Wilde colocou parte de si mesmo em cada personagem. Basil era quem ele queria ser.
Lord Henry, quem ele temia se tornar. E Dorian era o aviso. A história de um homem que vendeu sua alma por algo tão superficial quanto beleza e pagou o preço eterno. Hoje, em um mundo obcecado por aparências, filtros e juventude eterna, será que não estamos todos fazendo o mesmo pacto, escondendo nosso verdadeiro eu atrás de uma imagem perfeita? Me diga, você tem coragem de olhar para o seu próprio retrato? Para a versão de você que ninguém vê? Comente aqui embaixo. Curta este vídeo, compartilhe com quem ama literatura sombria e inscreva-se no Sombras Literárias. Porque na próxima história, você vai descobrir que os monstros não vivem apenas nos livros. Eles vivem em cada um de nós. Sombras Literárias, onde cada história esconde um segredo.